Eu te saúdo com a paz do Senhor. É a sua primeira vez por aqui? Seja muito bem-vindo. E você que continua aqui comigo, é muito bem-vindo aqui mais uma vez. Fique aqui comigo que eu vou te dar hoje as respostas do Revisando o Conteúdo, algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão sobre a lição de hoje, a lição número 9 da classe de adultos, o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos a cada dia mais estarmos com o nosso caminho, vivendo no caminho e não no atalho, né? O atalho é sempre o percurso mais longo, sempre vá pelo caminho. O caminho pode até ser um pouco longo, mas ele é seguro. O atalho, ele parece ser curto, parece ser rápido, mas na verdade ele é sempre o percurso mais longo do que o caminho. E o atalho é sempre inseguro. Portanto, fique no caminho que é Jesus, que esse sim, ele é o caminho que nos leva para o céu. Texto áureo, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Aqui já temos uma grande curiosidade, né? Você certamente já ouviu falar, ou até mesmo já falou que ninguém vai ao Pai senão por mim. Na verdade, a Bíblia menciona exatamente que ninguém vem ao Pai e não que vai. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque Jesus está falando como Pai, porque ele não é Deus. Então, se ele é Deus, ninguém vem a mim, ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque ele é o Pai. E ao mesmo tempo também ele pode estar falando futuramente. Quando ele fala no futuro, ele vai ao Pai, não é assim? Então, de qualquer forma, ele é o Pai, ele está à destra do Pai. E é muito interessante isso, né? Que ele é o Pai e na verdade está à destra do Pai. É muito interessante porque na verdade é Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles têm a mesma essência. Então é importante que nós venhamos ficar justamente neste caminho que é Cristo Jesus, porque ele é o único caminho que nos leva para o céu. Verdade prática, a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Como é que você terá comunhão com o Senhor? Com Deus? Somente através do Filho. Somente pelo Filho. Não há outro caminho. Por mais que as pessoas hoje falem de outros caminhos, que só existe um Deus, é verdade, só existe um Deus. Mas acham que todo caminho leva a Deus no sentido de salvação. Bom, todo caminho leva a Deus no sentido geral. Por quê? Porque todo caminho leva a Deus. Aquele que é salvo vai estar em Deus. E aquele que não é salvo também estará na presença de Deus para ir para a perdição eterna. Então, todo caminho leva a Deus, mas depende do ponto de vista, né? Na questão da salvação, Jesus, ele é o único caminho que nos leva para o céu. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai no sentido de salvação. Introdução. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. As palavras de Jesus, elas vêm carregadas de promessas e de milagres também, né? E é necessário, muitas vezes, por mais que nós saibamos que Jesus, ele é Deus, e nós sabemos que Deus é um Deus todo-poderoso, é o Deus Emanuel, ele está conosco, mesmo assim, há momentos da nossa vida que nós enfraquecemos na fé. E é nessa hora que nós precisamos ouvir palavras encorajadoras. E quais são essas palavras encorajadoras? Essas que vêm da parte de Jesus. Jesus, quando o Senhor Jesus nos fala, né, fala conosco, fala diretamente conosco. E também vamos ver também sobre a questão das incertezas da vida, né? Certamente, um momento ou outro, além de nós estarmos com a nossa fé enfraquecida, é talvez nesse momento que nós vamos ter também incertezas. E há pessoas que, mesmo com a sua fé firme no Senhor, ainda assim também haverá incertezas na vida. É natural que nós venhamos ter algumas incertezas, algumas dúvidas a respeito da eternidade, da jornada, né? Algumas vezes nós podemos até mesmo nos questionar, será que verdadeiramente existe um Deus? Por que isso? Porque às vezes nós vemos situações completamente adversas que parecem ser contra a ideia de que realmente existe um Deus. Então é natural que nós venhamos ter uma dúvida aqui ou outra dúvida ali. A grande questão é, vamos usar essa dúvida para
procurar a verdade que Jesus é a verdade, ou vamos usar essa dúvida para nos afastar da verdade? É essa aqui que é o ponto, né? Esse que é o ponto crucial da questão. Consolo e promessa do Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Nesse discurso, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que, após a sua morte, não estariam sozinhos. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? Há aqui uma grande questão sobre a questão da morte de Jesus. Depois da morte, com quem os discípulos ficarão? Bom, veja que Jesus comentou sobre a questão deles não ficarem sozinhos. É muito interessante que, nesse sentido, eles ficariam ali em 3 dias com certas incertezas. Claro que com incertezas. Jesus ficou por 3 dias, então é claro que durante 3 dias, é claro que eles iriam ali ficar sem uma liderança, né? A liderança direta de Jesus. Então é claro, evidentemente que as pessoas e os discípulos ali teriam muitas dúvidas nos seus corações. Será que verdadeiramente Jesus vai ressuscitar ao 3º dia? Será que nós estamos aqui fazendo um papel de bobo, vamos assim dizer, né? Trazer aqui para os nossos tempos? Então veja que era extremamente normal que eles tivessem dúvidas nos seus corações. Inclusive Tomé chegou a: como podemos saber o caminho? E é nessa narrativa que Jesus fala que ele é, claro, o próprio caminho. Jesus é o caminho. Então é importante que nós venhamos mais uma vez reforçar que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então muitas vezes há aqui uma grande questão e um grande consolo. Olha, vocês não ficarão sozinhos. Por que não? Porque depois dos 3 dias, Jesus voltaria com um corpo glorificado. Ele voltaria à vida, então realmente ali estaria com os seus discípulos por mais alguns dias. Então, verdadeiramente, os discípulos não estariam sozinhos. Consolo no cenário de angústia. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Um fim trágico transformou-se num glorioso começo. Veja que o sofrimento de Jesus, e Jesus sabia que ele iria ser crucificado, morto e depois sepultado, e também, claro, ele seria ressuscitado. Então veja que aqui há uma grande questão de uma pressão emocional e espiritual que Jesus estava passando. Entretanto, ele revela que o sofrimento pelo qual ele passava, ele verdadeiramente lhe traria uma vitória, porque para muitos seria uma derrota. Olha lá, Jesus morreu, Jesus está morto. Então acabou esse negócio de cristianismo. O cristianismo morreu junto com Jesus, o líder deles morreu. Parece que foi uma derrota para o cristianismo, não parece? E parece que agora o adversário, aparentemente, parece que ele venceu a batalha, mas não foi nada disso. Na verdade, o que parecia uma derrota, na verdade foi uma vitória. Por que foi uma vitória? Porque Jesus, uma vez que ele foi crucificado na cruz do Calvário por nossos pecados, então ele está aqui nos dando o quê? Uma entrada para o reino dos céus. E também uma questão de um fim trágico, né? Que realmente foi Jesus teve um fim trágico, morte de cruz, né? Se fez maldito, né? Transformou-se num glorioso começo. E qual é o glorioso começo nessa questão? A questão da vida eterna, que ali realmente firmou a questão do cristianismo, que verdadeiramente o cristianismo é uma verdade absoluta, ele é a vida, ele é o caminho. Então veja que agora que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e é muito interessante um ponto que Jesus já havia falado que ele iria morrer e ao 3º dia ele iria ressuscitar, porque muitas vezes as pessoas zombavam ali de Jesus sobre a questão disso, até mesmo na cruz, né, zombavam dele: você não é o rei dos judeus, então salva-te a ti mesmo. Então veja que as pessoas ali zombavam de Jesus, mas agora eles veem que verdadeiramente Jesus, ele ressuscitou ao 3º dia, assim como ele havia falado. Então isso dá o quê? Credibilidade, dá confiança, porque ele falava a verdade, ele é a verdade está em Cristo. Então não tem meias verdades com Jesus, não há meias conversas, meias palavras. Jesus, ele é a verdade e ponto, é a verdade absoluta. E agora
esse fim trágico que ele teve e agora trouxe para nós essa questão gloriosa do Evangelho de Jesus e, consequentemente, a salvação eterna. Uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. A expressão casa de meu Pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. É muito interessante essa questão de João 14, que se nós formos observar o texto ele é um pouco complexo. Por que ele é complexo? Eu vou te trazer aqui uma dúvida muito interessante, que vai nos falar sobre a questão do versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Ou seja, se não fosse assim, Jesus não teria dito. Então, de fato, na casa de Jesus, na casa do pai há muitas moradas. Aí vem a grande questão, Jesus foi nos preparar lugar? Por que isso parece ser, dependendo muito da tradução, tem tradução que tem ponto, né? Tem outra tradução que tem vírgula, após ali, eu não teria dito. Quando a tradução tem um ponto continuativo, que fala, né? Um ponto continuativo, a ideia que dá é a seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Ou seja, na casa de meu pai há muitas moradas, mas se não fosse assim, eu não teria dito isso a vocês. Ponto. Vou preparar lugar. Aí parece que dá a ideia de que Jesus foi preparar um lugar. Mas nas traduções que tem uma vírgula, então é uma questão continuativa. Então, lê-se o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, na casa de meu pai há muita morada, mas se não tivesse morada, eu iria preparar lugar. Então veja que, dependendo da pontuação, existem duas interpretações. E qual é a interpretação correta? Bom, no meu pensamento, a tradução correta é aquela que Jesus fala sobre a questão, que no caso seria uma vírgula. Porque se não fosse assim, eu iria preparar. Se não fosse. E por que eu digo isso? Porque lá em Mateus capítulo 25, versículo 34, a Bíblia nos diz que as nossas moradas estão preparadas desde quando Jesus foi preparar o lugar? Não, desde a fundação do mundo. Então, a nossa morada já está preparada desde a fundação. Jesus não foi preparar lugar, pelo menos aqui no meu entendimento. Se você tiver um entendimento diferente do meu, por favor, deixa aí o seu comentário e diz por quê. Por que você pensa diferente de mim? Então, a nossa morada, independente se Jesus foi preparar lugar no teu ponto de vista, ou do meu ponto de vista, que nossa morada já está preparada desde a fundação do mundo, a verdade é uma única. A nossa morada está lá, está preparada para nós. Então, nós iremos morar nas mansões celestiais. Então, isso é a grande promessa, né? A promessa gloriosa para o salvo na pessoa de Cristo, para aquela pessoa que continua fiel, apesar das circunstâncias da vida, das adversidades da vida, dos problemas da vida, e muitas vezes até mesmo da falta de fé, mas a pessoa insiste. Eu estou com uma dúvida no meu coração, mas eu preciso insistir, porque eu sei que lá no fundo é o Senhor que é a verdade. Sinopse: o Senhor Jesus traz consolo para o presente e promessa que anuncia um futuro glorioso. Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. A dúvida de Tomé. Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. Bom, aqui uma correção que eu quero fazer é que muitas vezes nós falamos que Tomé era o único discípulo que não cria. Isso não é verdade. Na ocasião que Jesus falou que iria ressuscitar, e de fato ele ressuscitou, quando veio a notícia, absolutamente nenhum dos apóstolos não acreditaram na ressurreição. A Bíblia menciona que todos duvidaram. Portanto, Tomé não era o único discípulo que era incrédulo. Muito pelo contrário. Aqui a questão de Tomé não era uma incredulidade, a questão dele era uma dúvida honesta, ou seja, ele tinha uma dúvida. Então veja que aqui ele era um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus. Só que ele teve a coragem de manifestar suas dúvidas. E não ficar igual muitas pessoas na igreja, já observou?
que as pessoas no evangelho, principalmente os novos convertidos, e eu vou entender quando o novo convertido não faz pergunta, eu vou entender, que às vezes até pela questão da vergonha, né? Mas já observou que muitas pessoas estão na igreja, mas têm uma dúvida grande sobre uma determinada situação, mas morre de vergonha de perguntar. Diferente de Tomé. Tomé tinha coragem de manifestar a sua dúvida. E isso traz para nós, principalmente para você que é professor, você precisa compreender o seguinte: o seu aluno, a sua aluna, e geralmente as alunas costumam perguntar mais, é interessante você observar que, independente das circunstâncias, independente da dúvida, toda dúvida é válida. Hoje eu estava na igreja e me lembrando de uma dúvida que uma aluna me fez. Eu não vou falar aqui da dúvida porque é uma questão um pouco delicada e não cabe aqui para nós. Mas eu fiquei pensando, como essa menina teve coragem de me perguntar isso? Ela teve muita ousadia, que realmente foi uma coisa, era uma questão extremamente delicada. Tanto é que ela é a única aluna que eu tive. Eu dei aula durante 14 anos presencial. Ela foi a única aluna que eu tive que me perguntou. Que realmente é uma coisa que precisa ter muita coragem para perguntar. Então observe que quando você está na frente de uma classe, você precisa compreender que por mais que o aluno ou a aluna faça uma pergunta que aparentemente é simples para você, para essa pessoa é uma manifestação de coragem. Ela precisa ter muita coragem para te perguntar. Eu lembro que uma vez eu fiz uma pergunta bem complicadíssima como pastor. Eu era novo convertido na época. Não, na verdade eu já pertencia aos jovens, o grupo de jovens. E eu fiz uma pergunta para ele muito desconcertante. Mas eu não perguntei no intuito de afrontar ele. Eu queria saber. E realmente eu percebi que na hora dele me responder, ele ficou muito constrangido. Por quê? Porque é uma pergunta muito delicada. Então, mas ele sanou a minha dúvida. Então, há perguntas simples, né, que às vezes a pessoa vai te perguntar e você como professor, como professora, você jamais deve menosprezar ou fazer aquela pessoa, aquele aluno, aquela aluna se passar por ridículo, por exemplo, por uma questão que essa pessoa perguntou. A dúvida, por mais simples que seja, você precisa responder corretamente. Para quê? Para que essa pessoa comece a ter confiança em você. Então a pessoa vai começar, o aluno, né, a aluna vai começar a ter, não, eu posso perguntar porque essa pessoa, meu professor, a professora me responde. E talvez seja por isso que eu sempre tive muito êxito nessa questão de responder. As pessoas faziam perguntas, é claro que muitas delas eu não fazia ideia. Então eu sempre procurei saber para poder dar uma resposta plausível e principalmente uma resposta bíblica. Então, quando há essas questões, nós devemos ter coragem de manifestar a nossa dúvida. Quando nós manifestamos a nossa dúvida a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo, por algo que nós não sabemos, mas você está no Evangelho há 30 anos, 40 anos, não interessa, não tenho dúvida, eu lembro, já até mencionei aqui, que eu tive um pastor que infelizmente já dorme no Senhor, infelizmente que eu digo porque ele faz muita falta. Mas ele fez meu casamento, me batizou e também me deu aulas no discipulado. E é um pastor que eu conheço desde criança, então eu sempre tive muito carinho por esse pastor. E ele pastor, e nós tínhamos no sábado um estudo bíblico. Então, todo sábado, um estudo bíblico para os professores, somente os professores iam. Era aberto para todo mundo, né? Mas a dinâmica era clara, né? Estudo para os professores. E numa dessas eu dei aula. E lá pelas tantas, eu estava falando sobre alguma coisa sobre Judas, e eu falei que o Judas era ladrão. E ele, pastor, conhecedor da palavra, falou, mas a Bíblia não diz que Judas era ladrão. Eu fui ter o texto para ele, onde estava escrito ali. Aí ele parou, ficou me olhando, engraçado, eu estou na igreja há muito tempo. Eu não sabia que Judas era ladrão, que a Bíblia mencionava. Olha que interessante. Então, por mais simples que seja a pergunta da pessoa, ou a questão de uma pessoa ser um pastor, ser um missionário, ele não é obrigado a saber tudo. Mas todo mundo sabe. Mas ele não sabe, ele não é todo mundo. Então nós devemos ter muito saber ponderar essa questão de dúvidas, né? Se a pessoa manifestou, né, teve coragem de manifestar a sua dúvida, então tenha a humildade e a coragem de responder biblicamente. As incertezas de Pedro e Felipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo.
No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. É notável que tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Por exemplo, eu vou te dar uma questão aqui mais uma vez, sobre a questão aqui de incertezas, né? Pedro e Filipe aqui com duas incertezas. Eu tenho certeza que você tem alguma dúvida sobre o Evangelho. Todos nós temos. Tem coisas que realmente parecem não compreender. Você quer ver uma coisa assim que eu até falei no início? Que Jesus é Pai e está ao lado do Pai. Como pode o Pai estar do lado do Pai? Como pode Deus estar do lado de Deus? Se Jesus é Deus, por que está do lado de Deus? Como que você vai explicar esse negócio? Há questões, e isso as pessoas, né, principalmente os ateus, né, vêm muito com essa questão, como é que explica isso? Bom, tem situações como essa e como tantas outras questões bíblicas que realmente nós não conseguimos esclarecer. Nós não temos compreensão, muitas vezes nós não temos compreensão. Nós realmente temos muita dúvida e nós ficamos, será que realmente é isso que a Bíblia está mencionando? Será que aí nós começamos a ter dúvida? Mas aqui a dúvida na questão, não dúvida de querer saber, mas dúvida de duvidar de Cristo. E isso é um perigo, porque o adversário, ele não precisa que uma pessoa creia ou não creia em Satanás. Ou melhor, ele não se preocupa se a pessoa crê ou não crê em Cristo. Ele podendo colocar colocar dúvida no coração da pessoa já é o suficiente. Por quê? Porque se uma pessoa está na igreja ou não está, independente, e tem dúvida sobre Jesus, sobre realmente que Jesus é o Cristo, já vai ter o quê? Já vai ter uma barreira enorme para essa pessoa não aceitar Cristo como Salvador. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz assim, Deus fala, né? Que este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Deus estava falando de quem? De Cristo. Deus estava falando do seu Filho Jesus. Então, Deus acabou de testificar que Jesus é o Filho de Deus. Logo no capítulo 4 de Mateus, né, logo em seguida, o que o adversário fala? Se tu és Filho de Deus, olha como é que ele já põe em dúvida, tenta colocar dúvida em Jesus. Agora, isso aqui é um pensamento interessante para nossa reflexão. Se o adversário tentou colocar dúvida no coração de Jesus, você acha mesmo que ele vai querer colocar dúvida no meio e no seu coração? É claro que ele vai. O adversário ele é astuto. As pessoas muitas vezes querem colocar em situações não maior o que está em nós do que o que está no mundo. Verdade. Só que, por exemplo, se Satanás afrontou a Deus, quando foi falar de Jó, lembra? Ele afrontou, você faz isso, Jó é íntegro na sua presença porque você dá tudo para ele. Veja que ele teve a afronta, né? A petulância de estar na presença de Deus e afrontar a Deus. Ele tentou fazer com que Jesus pulasse lá do templo. Você acha mesmo que o adversário não vai tentar você? Você acha mesmo? Mas eu sou pastor. Tu acha mesmo? Ele tentou, procurou, afrontou a Deus, afrontou a Cristo. Tu acha mesmo que não vai afrontar nós? Claro que vai. Então, nós devemos estar muito firmes no nosso propósito. Como é que eu sano essa questão da minha dúvida? Simples, aos Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Qual é a questão aqui? A questão é, eu preciso me aprofundar ainda mais na palavra. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu vou crer no Senhor. O engano de Judas Iscariotes. Em João 13 é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu-o e vendeu-o por 30 moedas de prata. Veja que aqui Judas, ele andava com Jesus, era ensinado por Jesus, ele teve o melhor professor do mundo, mas como ele era um péssimo aluno, né? Jesus foi o melhor professor, mas como Judas era um péssimo aluno, ele não conseguiu interiorizar aquilo que ele aprendeu, né? Os ensinamentos de Jesus, ou seja, ele não pôs em prática o que Jesus ensinava, a ponto de que verdadeiramente ele chegou a fazer o ponto de trair a Cristo por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, essa que na verdade culminou na sua perdição eterna.
Então veja que como Judas se enganou. Por quê? Porque o adversário entrou no coração de Judas. Então ele se enganou. E nós devemos nos lembrar que Jeremias 17:9 fala exatamente sobre isso. Enganoso é o coração do homem. O nosso coração, ele é enganoso. Muitas vezes aquilo que eu penso que é correto está errado. Por quê? Porque o meu coração está me enganando. E muitas pessoas falam, né? Que, não, se o coração não te condena, então você não está pecando. Claro que está. Quantas vezes nós estamos em pecado e o nosso coração não vai nos enganar? Por quê? Porque nós já estamos afundados no pecado, estamos cobertos pelo pecado, então estamos completamente rodeados pelo pecado. Então é claro que o pecado já faz parte da nossa vida, então nós não vamos achar que aquilo está errado, porque já faz parte, já normatizou. Então, quando nós estamos verdadeiramente no Senhor, quando nós pecamos, nós sabemos que pecamos. Nós temos essa noção. Por quê? Porque o Espírito que está em nós verdadeiramente nos mostra que verdadeiramente nós estamos em pecados. Nós não nos enganamos. Por que nós não nos enganamos? Porque nós sabemos, lá no nosso interior, onde habita o Espírito Santo no nosso coração, nós sabemos que nós falhamos. Então é muito interessante que Judas, ele tinha mais a ideia de Jesus, essa ideia de liderança social, uma liderança política, né, que iria lhe livrar Israel ali da opressão lá do Império Romano, né, lá da questão romana. Mas Jesus não era deste mundo, Jesus não é deste mundo e não é neste mundo o seu chamado. Então não é nesse mundo que nós viveremos no sentido geral da palavra, tá? Aqui não vou entrar aqui na questão da escatologia, mas o que eu quero dizer é que nós iremos ao céu. Depois tem toda aquela questão da escatologia e tudo mais, mas aí a grande ideia aqui é: Judas se enganou achando que Jesus era só um líder aqui na terra, um líder terreno. Mas na verdade Jesus é um líder celestial. Ele vai nos levar para o céu de glória. E também, claro, a questão do engano, né? Quantas vezes as pessoas estão se enganando, né? Sinopse: as dúvidas, as incertezas e o engano podem nos desafiar durante a nossa caminhada com Cristo. Caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho. Assim, quando nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. Jesus é a ponte, né? Jesus é o caminho, né? Ele é aquilo que nos liga. Mateus 27:51 vai falar sobre a questão do véu, né? Que o véu se rasgou de alto a baixo, agora nós temos acesso direto ao Pai. Então, no momento da crucificação, foi isso que aconteceu. O véu do templo se rasgou, então nós temos acesso direto. E por que nós temos acesso ao Pai? Por intermédio de quem? De Cristo. Ele é o nosso mediador. E eu gosto muito dessa ideia de mediador, porque mediador, de modo geral, é aquele que fica no meio, ele fica entre, né? O mediador fica entre Deus e entre homem, no nosso caso, né? Então ele é o mediador, ele é o que está junto, intercedendo a Deus por nós. Então ele é o caminho. Por quê? Porque não existe outro caminho para chegar a Deus na questão da salvação. Não existe um outro caminho para chegar ao céu se não for por Cristo. Não há como ter comunhão com Deus senão através do seu Filho Jesus. Então a única forma de eu ter comunhão com Deus é através de Cristo. E é isso que nós devemos ter a cada dia: comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a verdade. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer, uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. A questão da verdade, existem duas verdades de modo geral, tá? Que é a verdade de Jesus, né? Que Jesus é a verdade, ponto, é a verdade absoluta. E existe a verdade humana, né? A verdade do homem, né? A verdade quando um homem fala uma verdade, né? Quando uma pessoa está com uma conversa verdadeira. Agora, existe um ponto aqui que certamente acontecerá com a verdade de Jesus, mas pode não acontecer com a verdade do homem. Qual é? A verdade que se opõe à mentira. Jesus vai sempre se opor à mentira. É uma verdade que ela vai sempre se opor à questão da mentira. Sempre. Ela nunca vai deixar a mentira imperar. Jesus nunca vai deixar a mentira sobressair.
Jesus nunca vai deixar, não, é só uma mentira de nada, deixa lá. Não, Jesus vai sempre se opor à mentira. É diferente da verdade humana. Muitas vezes a pessoa sabe a verdade, mas deixa imperar a mentira. Não se opõe, deixa a mentira prevalecer. E isso é perigoso na questão, principalmente na questão da igreja, né, no contexto da igreja. Como pode um irmão ou uma irmã, um jovem, uma jovem, sabe uma verdade, algo delicado, por exemplo, mas não se opõe àquela mentira, né? Ou melhor, ele sabe de uma mentira, né? Aquilo é uma mentira, mas ele sabe a verdade, mas ele não se opõe. A verdade que ele sabe não se opõe àquela mentira. E isso é perigoso. Nós devemos viver em verdade. Nós devemos falar sempre a verdade. Eu até gosto muito aqui de comentar sobre a questão do Alcorão, né? Que é o livro lá dos muçulmanos. Não é o nosso caso, no nosso texto aqui é bíblico. Mas eu tenho um versículo no Alcorão que eu acho muito curioso, que ele fala o seguinte: fale a verdade, mesmo que esta esteja contra você. E eu acho que cabe para nós, né? Nós devemos ser verdadeiros a ponto de que, mesmo se a verdade estiver contra nós, a verdade humana que eu quero dizer, nós devemos falar a verdade. É como, por exemplo, se eu errei em alguma coisa, você errou nisso? Sim, eu errei. É assumir, né? Fala a verdade, ainda que essa verdade vai ser contra mim. Então, é essa honestidade que o cristão precisa ter, né? Todo mundo deveria ter, né? Mas principalmente nós da fé. Nós devemos viver uma vida de honestidade, falar a verdade. E mais do que isso também, a nossa verdade, ela precisa, mais do que nunca, se opor à mentira. Quando alguém fala uma mentira perto de nós, nós sabemos a verdade, nós devemos falar a verdade. Eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Veja que Jesus é a vida, é uma vida abundante. Dar-lhe a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Está lá no Salmo 91, né? Veja que interessante que fala que quando Jesus fala que ele é a vida, claro, toda a vida é sustentada por ele. Aqui fala principalmente e unicamente na questão futura, na questão espiritual. Ele é a vida, ou seja, eu estou em Cristo, então a minha vida espiritual ela vai ser eterna. Eu nunca vou conhecer a morte. Aqui vai mais a ideia da escatologia, que vai falar justamente sobre a questão de que a nossa vida física, quero dizer, é Salmos 91, 16. Dar-lhe-te abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. 91, 16 de Salmos. Na nossa vida física, claro, um dia ela vai acontecer, né? Nós morreremos um dia, na questão física. Só que Jesus não estava falando aqui nessa morte física. Jesus não estava falando, olha, se você for fiel a mim, você nunca mais vai morrer aqui na terra. Não era isso. O que Jesus estava falando, eu sou a vida, porque a vida está em mim, a vida eterna é comigo. A vida espiritual é comigo. Ou seja, eu vou ter uma vida aqui, você também. E à medida que nós somos fiéis ao Senhor, nós partiremos para a eternidade. E é aqui nessa eternidade que mora a vida eterna com o Senhor Jesus. Era a respeito deste negócio que Jesus estava tratando. Jesus sempre fala, sempre menciona a questão futura. Jesus sempre fala sobre a questão do céu. O Jesus sempre aponta para o reino dos céus. Ele sempre vai apontar para a eternidade. Sinopse: o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Conclusão: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Então é claro que você, um momento ou outro, você terá dúvidas, mas nossa dúvida sobre a questão evangélica, sobre a questão do evangelho, precisa ser uma dúvida honesta. O que eu digo que é uma dúvida honesta? É quando uma pessoa tem dúvida e procura saber, conhecer a verdade, saber a verdade daquilo ali para sanar aquela dúvida. É diferente, é igual ao aluno, né? De modo geral, existem dois tipos de aluno. É claro, existe um zilhão de tipos de alunos. Mas eu vou te falar dois que eu sempre me atentei, eu sempre procurei identificar. Que é o aluno que pergunta para saber e o aluno que pergunta para afrontar o professor. Tem aluno que pergunta para saber, porque realmente ele tem dúvida, ele quer saber a verdade, ele quer saber como ele sana aquela dúvida dele. Então você responde de um jeito.
E aquele aluno que te pergunta para afrontar, você precisa ter cuidado com ele, porque tudo que você falar, ele vai ter um jeito de querer falar aquilo contra você. Então é muito importante que nós venhamos conseguir definir quem está perguntando o quê. É igual a questão da liderança, né? A liderança também tem muito dessa questão, que há pessoas que não aceitam a liderança. Isto é natural. Por melhor que seja um líder, Jesus era o melhor líder de todos, mas Judas Iscariotes não quis ser liderado por ele. Então há pessoas que não quererá ser liderado por você, e isso você precisa ter amadurecimento para compreender este negócio. E o que você faz com essa pessoa? Você descarta ela? Não, você não descarta ela, mas você vai dar mais ênfase para aquela pessoa que quer ser liderado por você. E isso aqui é bom ficar bem claro, porque há momentos da vida que alunos procurarão você para saber se você sabe. Ele sabe a resposta, mas ele pergunta só para te testar, só para te afrontar, só para ver o que você vai falar. E isso é muito ruim. Eu tive numa escola bíblica dominical um tempo atrás, numa igreja de um amigo, e tinha um aluno lá, que ele era um aluno, que ele era... As pessoas falaram para mim, olha, você vai para a escola lá, mas tem um aluno lá que ele é uma pessoa, até um senhor, né? Já uma pessoa, um senhor, deve ter uns 50 anos mais ou menos na época. E ele gosta muito de afrontar assim, eu já fui com isso na cabeça. Aí quando eu cheguei lá, o professor estava lá ensinando e eu estava aqui observando e tal. E eu vi que realmente ele era realmente um aluno assim muito encrenqueiro. Tudo ele questionava, mas ele não questionava para saber. Ele questionava para atrapalhar a aula, para afrontar o professor. Aí eu fui falei uma meia dúzia de palavras para ele, né? Conversei com ele algumas coisas, que ele estava falando sobre uma questão de dúvida, eu nem lembro o que foi. Aí eu fui esclarecer alguma coisa e ele ficou meio assim. Aí eu observei que verdadeiramente ele tem essa questão. Então tem alunos que é assim. Então o que você faz com ele? Uma das coisas que você precisa fazer é o quê? Você não vai tirar ele da classe, claro que não. Mas você precisa deixar ele um pouco de lado para ele ver que ele não é o dono da verdade. Ele não é o centro das atenções, porque o centro das atenções é Cristo. E na questão bíblica, nós perguntamos para saber. Até hoje eu tenho 1 zilhão de perguntas para fazer. Tenho 1 zilhão de perguntas. Eu tenho uma pergunta, por exemplo, que eu acho ela muito complexa. Eu não consigo compreender, que é a questão que o apóstolo Paulo disse que quando há um adultério, né, a pessoa peca contra o corpo, que ele é o único que peca contra o corpo. Aí a minha pergunta é a seguinte, eu até fiz uma pergunta com um pastor de São Paulo. Se o adultério é um pecado que é cometido no corpo, e a glutonaria também não é cometida no corpo, e os demais pecados também nós não pecamos no corpo, então por que o apóstolo Paulo falou que era só o adultério? Então isso é uma dúvida honesta, eu não consigo compreender. Se você, inclusive, se você tem uma resposta para essa pergunta, você deixa aí nos comentários que eu vou te dar um coração, porque realmente eu não consigo compreender. Então são dúvidas o quê? Honesta. Eu sei que o apóstolo Paulo está certo? Está certo, eu só não consigo entender a razão, eu só não consigo compreender. Então, a questão de perguntas honestas, a dúvidas honestas. E eu tenho certeza que você também tem 1 zilhão de perguntas que você tem muita vontade de saber a resposta e não sabe. Agora, nós precisamos saber de um ponto, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ainda que eu tenha dúvida sobre alguma coisa, eu preciso continuar na fé em Cristo, ainda que eu não consiga compreender as questões bíblicas, né, ou muitas questões bíblicas, que realmente são textos complicados. Revisando o conteúdo, número 1. Revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que o revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. Número 2. A expressão casa do Pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. João capítulo 14, versículo 2. Número 3. Que durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam dúvidas. Número 4. A sua visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Número 5. Quando nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Não existe uma outra forma de ir ao Pai. E que nós venhamos verdadeiramente estar firme no caminho, na verdade e na vida que é nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Deixa aí o seu comentário, o que você achou da aula de hoje. Se você gostou, deixa um like, compartilhe esse vídeo com alguém como você, que também gosta da Escola Bíblica Dominical. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!